Irmãos, glorifico a Deus por mais essa oportunidade, de compartilharmos a palavra do Senhor. E como o pastor disse, nós estamos, dispostos esse mês a falarmos um pouco sobre a primeira parte da nossa visão, da nossa declaração de visão, que é conhecendo a Deus. E conhecendo a Deus, hoje nós vamos falar sobre conhecer ao nosso amado Jesus. E eu estava pensando sobre isso e ouvi uma música tão bonita dos Arraiz, que fala que o que Cristo oferece, Ele é. A música se chama Ele é. E essa música é muito linda, porque fala de algumas características de Jesus, algumas declarações dele mesmo a respeito dele. E a tônica da música é falar que aquilo que Cristo oferece para as pessoas é também o que Ele é. De maneira tal que o nosso relacionamento com Ele é algo muito, muito especial. É algo muito profundo. O nosso primeiro estágio, da nossa declaração de visão é conhecer a Deus. E a pergunta hoje é: nós conhecemos ao Deus que nós servimos? Nós conhecemos a Jesus? Nós temos falado que jamais vamos conhecer Ele na plenitude. E nesse tempo que nós estamos aqui ainda em carne, muito mais difícil. Mas Ele, através da sua palavra, tem trazido para nós palavras a respeito de quem Ele é. É importante sabermos que Cristo, Ele não mente. Ele não mente nunca. E não mente a respeito dele mesmo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente conhece alguém e é só de maneira superficial. A gente não sabe, o que vai no coração mesmo daquela pessoa, quem ela realmente é. Talvez a gente vai vivendo algumas experiências, nossos olhos vão sendo abertos, mas muitas vezes podemos ser enganados. Agora, o nosso Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele não nos engana. O que Ele diz, o que Ele fala a respeito dEle na palavra, é a verdade, amém? Ele é alguém que promete e que cumpre. Ele não é alguém que fala uma coisa por falar, mas todas as palavras dEle são carregadas de profundos significados. E tudo que nós precisamos aqui e para a eternidade, nós encontramos nele, nós podemos encontrar nele. E olha que nós somos pessoas de inúmeras necessidades, não é mesmo? Nós temos problemas incontáveis para serem resolvidos. A gente resolve um, aparece outro. Mas a verdade é, nosso Jesus tem tudo o que nós precisamos. E além de ter tudo o que nós precisamos, Ele é tudo o que nós precisamos, amém? Então, com essa breve introdução, eu queria te perguntar e te levar a imaginar, se Jesus viesse aqui hoje, e nós pudéssemos ouvir dele, da fonte, quem ele é, o que será que ele nos diria? Vamos imaginar se ele estivesse aqui e nós perguntássemos: quem é você? Quem é você? É interessante que aconteceu algo semelhante. Um grupo de pessoas perguntou a Jesus quem ele era. Perguntou a ele, mais precisamente assim: quem você diz que você é? Quem você pensa que é? E ele fez uma declaração naquele momento, que mexeu com as estruturas ali daquele grupo. E mexeu também com todas as estruturas, eu creio, do mundo espiritual. Porque trazia a revelação do plano de Deus, de se apresentar vivo, em carne, andando entre os homens, para a nossa redenção e salvação. Vamos lá nessa passagem para nós conferirmos. João 8, vamos abrir as nossas Bíblias. Em João 8. Nós vamos ler do versículo 53 ao 59 nesse momento. João 8, isso aí. Eu vou ler na NAA, mas a NVI que está sendo exposta aqui também é muito boa, e eu tenho certeza que a que você está carregando também é uma versão muito boa. João 8, 53, diz assim, a partir dele: você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra.
Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém. Vamos fazer uma breve oração nesse momento. Pai maravilhoso e querido, nós queremos te pedir nesse momento que o Espírito Santo seja o nosso professor e que possamos receber mais revelação de ti. Nós queremos conhecer o Senhor mais. Somos, Pai, tão felizes de termos a tua palavra e queremos sim ter Jesus aqui, em pé entre nós, revelando a cada mente e a cada coração quem Ele é. Nós queremos conhecer o Senhor, queremos, Pai Santo, ser portadores da sua essência, de quem o Senhor é, e para isso nós precisamos de revelação do teu Espírito Santo, de clareza na nossa mente. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, que venha quebrar todas as cadeias, todos os grilhões. Nós sabemos, Pai, que a tua palavra é poderosa, é espada, e ela traz divisão dentro de nós, ela nos transforma, ela nos lava, ela nos muda, e nós queremos dar esse acesso à tua palavra, queremos conhecer mais de Jesus hoje. Fala conosco, Pai, nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Falando um pouquinho do contexto do capítulo 8 de João, gente, toda vez que a gente lê os evangelhos, não sei vocês, mas eu fico mais assim, impressionada com Jesus, né? Com as coisas que ele dizia, que ele falava, e eu fico pensando que ele dava nó na cabeça de muitas pessoas mesmo, porque eles não estavam prontos para o Messias que Jesus é, para quem ele veio ser, para ali, para o seu povo e para todos que o ouviram. Ele trouxe coisas tão preciosas para nós, e esse capítulo 8, ele é um capítulo em que Jesus é confrontado constantemente pelos judeus, por um grupo de judeus específicos, fariseus, e por outros que estavam ali ao redor dele, ouvindo as pregações dele. O capítulo 8 já começa com aquela cena de uma mulher que foi pega em adultério, sendo levada até Jesus, e eles ali tentando Jesus, para Jesus fazer alguma coisa contra aquela mulher, para Jesus falar o que deveria ser feito dela. Na verdade, eles não estavam preocupados em restaurar aquela mulher que havia pecado. Eles estavam preocupados ali em tirar alguma coisa de Jesus, em tornar Jesus culpado diante da lei de alguma forma. E nós conhecemos a passagem, que Jesus, de maneira tão brilhante, coloca todos aqueles acusadores da mulher para pensarem em seus próprios pecados, ao invés de ficarem atirando pedras em outra pessoa. E depois disso, Jesus sai e continua ensinando ali no templo. E em todo esse capítulo, né, que tem 59 versículos, acontecem mais 2 ou 3 situações diferentes, que alguns judeus começam a crer em Jesus. Mas Jesus começa a confrontá-los nos seus pecados, nas suas falhas, na sua maneira de mentir, na sua maneira de serem religiosos de maneira superficial, de não conhecerem a Deus de verdade. E eles não gostam quando Jesus faz esse tipo de confronto com eles, de tal forma que aqui no final eles já estão meio apelando com Jesus, falando com Jesus: olha, você está agindo e falando como se você fosse maior do que todos os profetas, como se você fosse maior do que Abraão, como se você conhecesse Deus e nós não. E Jesus, ele vem confrontando, porque Jesus confronta para poder tirá-los daquela forma de pensar religiosa, daquela forma de pensar fechada, que impedia deles enxergarem o Messias diante dele. Até que chegamos nessa parte que nós lemos, quando eles falam com ele: olha, você está demais, você está achando que você é maior que Abraão, maior que os profetas. E Jesus fala que Abraão se alegrou de saber daquele dia em que ele estaria ali. E aí eles questionam: como assim? Você não tem nem 50 anos, né? Jesus tinha 30 e alguma coisa aqui. Como é que você está falando de Abraão? Que era um personagem histórico bem mais antigo. E aí ele fala essa frase que movimenta os céus, eu creio. Em verdade digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele fala o eu sou, ele está declarando a sua divindade, ele está declarando que ele é Deus. Ele está usando, né, um nome pessoal de Deus. Para os judeus era
essa expressão eu sou, que para nós é muito comum, né, na nossa língua portuguesa, eu sou, né, professor, eu sou, né, um ouro pretano, eu sou isso, para nós é tão comum, para eles era uma expressão que era praticamente um nome sagrado. As pessoas não diziam isso de si mesmas. As pessoas praticamente não pronunciavam essa palavra. Até para escrever essa palavra havia um temor, porque foi assim que Deus se manifestou ao grande Moisés naquela ocasião da sarça ardente, lá em Êxodo 3. Deus disse a ele, Moisés perguntou, quem eu vou dizer que eu sou, quando eu for me apresentar diante do povo e falar sobre a libertação? E Moisés ouviu de Deus, né? Diga que o eu sou te enviou, né? O eu sou falou com você aqui nessa sarça. E esse eu sou, ele fala da eternidade, ele fala da soberania de Deus, da capacidade de autoexistência, de autossuficiência. Todos nós, né, para nós é fácil de ver, nós somos seres criados, e tudo que existe foi criado, tudo. Mas o nosso Deus não, ele é autoexistente, ele não é infinito, porque o infinito, ele tem a ideia de que não tem fim, mas tem a ideia de que teve um começo. O nosso Deus não tem nem o fim e nem o começo, ele é eterno. A melhor expressão é o eterno. Então, quando Jesus fala isso, os fariseus ali, os judeus, né, aqui nem fala da classe específica dos fariseus, mas aqueles judeus que estavam ali ao redor, pegam pedras para poder matar Jesus, porque era Jesus falando algo que eles diziam que não podia ser falado. Mas em todo o evangelho de João, Jesus fala muitas e muitas vezes essa expressão eu sou. E eu gostaria nessa noite de destacar algumas delas, para que nós possamos, né, ver um pouquinho mais de Jesus e aplicar um pouquinho mais de Jesus em nossas vidas, amém? Porque como eu disse lá no comecinho, aquilo que ele diz que ele é o que ele oferece também. Jesus, quando ele diz que ele é algo, é esse algo que ele usa como uma metáfora, para poder falar daquilo que ele faz em nossas vidas. E como nós precisamos de Jesus todos os dias, não é verdade? Como nós precisamos conhecer ele mais, conhecer para nós e para termos essência, para apresentar ele a outras pessoas. Quando nós trazemos, né, o conhecendo Deus como a primeira parte da nossa visão aqui, a gente fala da nossa característica cristã, de trazer pessoas ao conhecimento de Deus também. Quem entra por essas portas, quem te encontra no ambiente de trabalho, quem esbarra em você por aí, seus parentes, muitas pessoas, eles precisam ver Jesus em você. E quem é o Jesus que nós estamos apresentando? Que seja Jesus, o eu sou. Jesus o eterno, Jesus que é Deus e que sendo Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu naquela cruz com tanto amor, ressuscitou e vai nos buscar, amém? Dentro disso tudo nós vamos retirar então alguns eu sou de Jesus. Vou pedir para você estar com a sua Bíblia aberta aí no Evangelho de João, a gente vai dar um passeiozinho aqui, rápido, se Deus assim permitir. Vamos falar hoje sobre alguns pontos, e cada um deles, meus irmãos, davam aí muito tempo de meditação. Escolha depois, né, aquele que falar ao seu coração, para você meditar com mais calma durante a semana. E assim nós vamos expor aqui algumas imagens também para nossa ilustração, amém? Vamos começar com a primeira. Jesus, ele diz que ele é o pão da vida. Vamos abrir ao João 6,48. Está todo mundo aí pertinho? João 6,48. Rápido esse versículo. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus, ele é o pão da vida. Quando Jesus fala que ele é o pão da vida, ele tem aqui todo um contexto, né? Vou ser bem breve, não vou explicar todos os contextos, porque senão se delongaria muito. Mas aqui, logo no início do capítulo 6, é a ocasião em que há uma multiplicação de pães e peixes. A multidão estava ali ao redor de Jesus, chegou uma hora avançada e todo mundo estava com fome. E ali eles encontram um rapaz com um lanche, os famosos, né, 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus multiplica ali para milhares de pessoas aquele pão.
E ali conta que Jesus foi orar no monte e ficou a noite toda fora, e os discípulos foram atravessar o mar, aí aconteceu aquela situação toda no mar, e aí depois disso, no outro dia, a multidão atravessou por um outro caminho e foi se encontrar novamente com Jesus. E aí nessa ocasião começa o que nos interessa, porque a multidão começa ali a apertar Jesus, querendo mais de Jesus. Agora Jesus, com muito amor, ele confronta aquela multidão, porque ele percebe que a multidão queria o pão físico, queria aquele milagre que tinha acontecido no dia anterior, os pães e os peixes multiplicados. Mas Jesus, ele vem e diz que ele é o pão da vida. Ele é mais do que o alimento físico. Ele queria dar àquela multidão não apenas um alimento físico todos os dias, multiplicar, mas ele queria dar o alimento espiritual. Ele queria dar verdadeiro sustento. Ali aquela multidão conta que a multidão começou, depois daquele milagre, a apertar Jesus, porque queria fazer de Jesus rei. E por isso que Jesus foge para o monte para poder orar durante a noite. A verdade é que ali naquele momento as pessoas olharam para Jesus pensando nesta terra, nas coisas desse mundo. Mas Jesus, ele é o pão da vida. É claro, meu irmão, minha irmã, que ele se preocupa com a sua provisão hoje. Isso é verdade, ele tem poder para prover tudo o que nós precisamos. Mas mais do que nos dá esse pão físico, ele quer ser o pão espiritual, que é o que realmente nos sacia, que é o que nós realmente precisamos. O que se compara a ter a paz de saber que nós somos salvos e que se nós partirmos daqui hoje, nós temos um destino eterno na presença dele? Muitos de nós aqui vivemos preocupados, é verdade, com as coisas dessa terra, mas Jesus, ele quer chamar a nossa atenção para que ele é quem? O pão da vida. Ele é mais do que apenas alguém que sacia as nossas necessidades hoje, mais do que alguém que satisfaz as nossas necessidades pessoais. E por vezes nós, como cristãos, nós corremos o risco de nos relacionar com Jesus apenas nesse nível carnal, nesse nível natural. Como eu disse, faz parte, mas nós precisamos ir mais profundo. Jesus, ele não quer apenas nos satisfazer pessoalmente. Às vezes a gente pede a Jesus algumas coisas, não é verdade? Nós queremos ser livres de doenças, por exemplo. Mas Jesus, ele quer mais do que nos livrar de doenças, né? Mais do que nos livrar do coronavírus. Ele quer nos libertar dos nossos pecados. Ele quer nos dar uma vida de redenção. Às vezes a gente vem para a igreja porque a gente quer ter paz na família, paz no casamento. Mas o Senhor, o nosso Deus, ele quer nos dar um casamento real, como noiva dele. Ele quer que nós tenhamos uma eternidade com ele. Nós devemos pensar nas coisas eternas e buscar ao Senhor não apenas pelo que Ele pode nos dar hoje, mas por quem Ele realmente é. Ele é o verdadeiro pão celeste. E em todo esse texto, depois os irmãos leem com calma o capítulo 6, eu gostei muito dessa imagem, tinha imagens lindas de pães, né, que eu poderia trazer. Mas eu achei muito bonita essas mãos rasgando esse pão. Porque dentro desse contexto dele explicar que ele é o pão da vida, ele diz que ele seria esse pão rasgado. Esse pão rasgado que nós deveríamos comer. Não é que a gente precisa, né? A partir de agora eu vou abolir as facas da minha casa e rasgar o pão. Não diz respeito a esse pão físico, mas diz respeito ao corpo dele que foi machucado por nós, ao sofrimento dele. Ele estava contando já que ele haveria de padecer, haveria de morrer de tal forma para nos dar vida. Ele foi rasgado, ele foi moído por nós. Não apenas para que a gente tivesse coisas boas hoje, para saciar a nossa fome, mas para que nós tivéssemos felicidade eterna, uma vida eterna com ele. Então o primeiro ponto hoje, Jesus é o pão da vida. Ele é fonte de felicidade eterna e não de soluções momentâneas. Ele quer nos dar muito mais, amém? Amém? Vamos continuar passeando então pelos eu sou de Jesus. João 8,12 traz para nós o eu sou a luz do mundo. Vamos lá, João 8,12. Deixa eu ver se eu anotei certo. Isso mesmo, está pertinho aqui. 8,12 diz: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus diz que ele é a luz do mundo.
A diferença entre a luz e as trevas é gritante. E onde a luz entra, as trevas precisam sair. As trevas não resistem à luz. E quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele começa a iluminar cada cantinho escuro da vida daquela pessoa. Isso é maravilhoso, porque quem está em trevas não consegue se enxergar, não consegue ver o seu estado atual de pecados. Mas quem tem Jesus consegue enxergar para onde está indo, consegue ver dentro de si e ver o caminho que está seguindo. As pessoas que estão em trevas, elas não conseguem entender o seu estado de pecaminosidade. Elas estão caminhando para uma condenação eterna no final dos tempos, sem perceber isso. Mas nas luzes nós vemos as nossas próprias obras. Não é verdade? Quem aqui já não passou pela experiência, né, de se arrumar talvez para trabalhar com aquela luz mais ou menos e chegar em algum lugar com a blusa pelo avesso, frente para trás, com um brinco de outro, que já me aconteceu. Conheço gente que trocou até sapato, um sapato de um, sapato de outro, porque faltava luz naquele momento de tomar uma atitude, de tomar uma decisão. E na luz de Jesus nós vemos as nossas próprias obras. E é interessante como a luz de Jesus está ligada à palavra de Deus. Todos conhecem o Salmo 119, 105, que diz que o quê, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Quando nós nos relacionamos com Jesus e com a palavra dele, nós aprendemos a andar na luz. E em João mesmo, o início todo de João fala muito sobre essa metáfora da luz, né? Descreve Jesus como sendo a luz do mundo, no início do Evangelho, e ele fala que muitas pessoas não receberam a luz de Jesus, e até hoje não gostam da luz de Jesus, porque a luz de Jesus mostra as obras delas, e essas obras muitas vezes são reprovadas. Isso está em João 3:20. Nós não podemos ignorar a luz de Jesus, devemos amar a luz de Jesus nas nossas vidas e pedir para Ele: Senhor, traz luz para as minhas trevas. Eu gosto muito dessa frasezinha da música Ousado Amor, né? Traz luz para as sombras. Eu creio que o Senhor traz luz para as nossas sombras, algumas coisas que a gente não quer ver, que a gente não quer fazer, que a gente não quer admitir. Ele vem com a sua luz para poder nos aproximar dEle, para nos purificar. Quem ignora Jesus, quem ignora a luz que é Jesus e sua palavra, acaba sem entender o seu estado atual, acaba sem entender para onde está caminhando. Então nós precisamos pedir a Jesus que nos ilumine. Quem é Jesus então? Jesus é a luz do mundo, é aquele que nos dá clareza sobre as verdades que existem, e é a luz que nos guia os nossos caminhos até os céus. Amém? Vamos para o terceiro aqui. Jesus é a porta das ovelhas. Nós vamos ler João 10, do 7 ao 10. João, capítulo 10, do 7 ao 10. Então, Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Jesus se descreve como a porta. A porta é um símbolo, um significado de acesso. É através da porta que nós entramos nos lugares, não é mesmo? Jesus, ele está dizendo que é somente por Ele. Ele é o único acesso que vai nos levar a uma nova vida. É só através dele que nós temos salvação, uma nova vida concedida por Deus aos seus filhos. As ovelhas, ele explica, são as pessoas que ouvem a sua voz, que acreditam nele e que entram por esse caminho, por essa porta, para receberem a vida eterna. Quando ele diz que você vai entrar pela porta, sairá pela porta e achará pastagens, ele está falando de todo o suprimento que nós precisamos. E aqui ele está falando do suprimento atual e do suprimento futuro, porque ele garante que nós teremos vida em abundância. Aí a gente tem que ajustar o nosso foco, porque a vida em abundância não consiste apenas nas coisas boas dessa terra, né? De termos, né,
condição financeira excelente, de termos, né, dinheiro ou fama, ou coisas que essa terra valoriza. Mas a abundância aqui diz respeito à plenitude, à ausência de necessidades, a essa prosperidade diferenciada que só existe no contentamento. Porque, na verdade, muitas pessoas dizem que são ricas ou que desfrutam de muita abundância, mas elas são infelizes. Elas estão se distanciando de Deus e não têm felicidade interna e muitas vezes não são contentes. Colecionam bens materiais, né, de qualquer tipo aí, de qualquer linha, mas não são felizes de verdade. E a vida abundante que Jesus diz que Ele vai nos dar é uma vida que nos preenche de fato. E isso nós já recebemos aqui e vamos ter ainda mais no futuro, quando nós estivermos fora de todas essas dores e necessidades que vivemos aqui. Agora, uma questão interessante da porta que Jesus diz que Ele é que há um outro versículo que fala sobre a porta. Em Mateus 7,13, Jesus fala de uma característica da porta que leva à salvação. Ele fala que essa porta é estreita, ele fala que esse caminho é apertado. O que Ele quer dizer com isso? Não quer dizer que é impossível de entrar, não. Mas quer dizer que demanda de nós algumas renúncias para que possamos passar por ela. Quer dizer que demanda de nós que nós venhamos renunciar às nossas próprias vontades, que venhamos escolher bem nessa vida o que fazemos, como gastamos o nosso tempo, como vivemos os nossos dias, para entrar por essa porta. Jesus, Ele está disponível. Jesus, Ele é a porta, Ele é o acesso. E as ovelhas entram por essa porta. Então, quem é Jesus? Jesus é a porta das ovelhas. Ele é o único meio de se ter vida com abundância na terra e vida eterna no céu. Amém? Vamos a mais um que está aí pertinho. Jesus é o bom pastor. É o versículo 11. João 10, 11. Está escrito assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, Ele se apresenta como um cuidador. Ele se apresenta como um protetor. Ele se apresenta como aquele que protege, que cuida, que guia, que alimenta. Um animal que é absolutamente dependente. Jesus, Ele usa as ovelhas, porque era de fato uma linguagem muito fácil de entender, né? Por toda a história bíblica nós sabemos, o povo de Israel era um povo que cuidava de ovelhas. E Ele se apresenta como esse pastor, que ama tanto o seu rebanho, ama tanto as suas ovelhas, que Ele está disposto a dar a vida por elas. Nessa época que Jesus se apresenta, as autoridades religiosas, os líderes, eles estavam oprimindo o povo muitas vezes. Havia classes privilegiadas dentro ali do sistema religioso judeu. E Jesus, Ele vem se apresentando como um pastor diferenciado, porque Ele cuida, Ele protege, Ele guia, Ele está disposto a dar a vida. Ele faz um contraste, Ele diz, olha, eu não sou como um mercenário, como um salteador, que se vier um problema eu vou fugir, eu vou sair correndo, não. Ele busca estar bem pertinho das ovelhas. Ele é abnegado, Ele é altruísta. E dessa forma, Ele nos inspira também a sermos assim. Ele está nos mostrando que nós devemos ser abnegados também, né? O que é ser abnegado? É não pensar em nós mesmos em primeiro lugar, mas colocar a necessidade do outro também em um ponto importante, de forma alta. E algo que ele traz interessante é o 10:14, vamos ler. Diz assim, ele declara mais uma vez, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quando Jesus fala sobre esse conhecimento mútuo, Ele está trazendo para nós a revelação de que as ovelhas dele vão ouvir a voz dele e vão segui-lo. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós devemos ouvir com a postura de obediência. Nós devemos ouvir ali, perceber a vontade dele e segui-lo. Nós não podemos apenas dizer que amamos, mas não obedecer, seguindo só as nossas próprias inclinações. Mas nós devemos seguir o nosso bom pastor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele anda conosco em todo o tempo. Quem é Jesus então? Jesus é o bom pastor. É aquele que nos conduz para uma vida melhor, de acordo com a sua vontade.
Amém. Mais um, Jesus é a ressurreição e a vida. Esse é o quinto ponto, irmãos. Jesus é a ressurreição e a vida. Vamos aí, João 11. Jesus diz isso, João 11, no versículo 25. Vamos lê-lo? João 11, 25 diz: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Aqui o contexto é a morte de Lázaro. Todos nós conhecemos essa história. O amigo de Jesus, Lázaro, morreu. E Jesus se atrasou de propósito. E quando Jesus chega ali, já havia falecido seu amigo, já havia sido enterrado, colocado em uma tumba, como era o costume daquela época, em uma caverna. E ali todos estavam desesperados, inclusive as amadas Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E elas questionam Jesus por que ele não estava ali naquele momento de sofrimento. Mas ali ele se revela, ele declara que ele é a ressurreição e a vida. Ele vem ali para mostrar o poder que ele tem sobre a morte. E queridos, quem é que não tem medo da morte? Qual de nós? Entretanto, a gente pode ter certeza que o nosso Senhor, ele já venceu a morte. Apesar de nós termos certeza de que nessa terra, se não for de novo, de velho não passa, como diz um ditado por aí, nós precisamos olhar para o Senhor e enxergar a esperança da vida eterna. Lázaro morreu e foi ressuscitado por Jesus como um milagre incrível de alguém que já há 4 dias estava ali. As irmãs dele disseram: olha, não tira a pedra não, já vai estar fedendo. A situação dele estava muito ruim e deve estar terrível agora. Mas Lázaro, ele sai para fora daquele lugar vivo. E ele permanece muito tempo, mas Lázaro morre de novo. Jesus também ressuscitou o filho de uma viúva, num momento de compaixão por aquela mulher que sofria. E sabemos, aquele jovem voltou a morrer. Jesus ressuscitou uma menina, uma filha, a filha de Jairo, uma adolescente, uma mocinha. E ela com certeza voltou a morrer. Mas Jesus foi diferente. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele foi o primeiro, ele é a primícia daqueles que experimentam glorificação, daqueles que têm vida eterna. Então, embora a morte nos cause medo, a morte nos causa terror, seja algo que nós não queremos entre nós, ao nosso redor, nós não precisamos ter medo, porque o nosso Jesus, ele é ressurreição e vida. Essa vida que nós vivemos aqui, embora ela seja muito boa, ela não é suficiente. Jesus mostra isso. A nossa vida, a vida que Ele tem para nós, é uma vida muito superior. Nós vamos ser ressuscitados para essa vida superior. Jesus, então, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a certeza de que assim como Ele ressuscitou, e Ele nos dá, aliás, a certeza de que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos para a vida eterna com Deus. Amém? Agora vamos andar a João 14:6. João 14:6 é um versículo que eu tenho certeza que muitos irmãos sabem de cor. João 14:6 diz: eu estou lendo 14:16, aí eu estou pensando, eu não sei de cor não. Jesus respondeu, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Jesus declara aqui algo que nós precisamos de ter muita fé, de colocar a nossa fé e o nosso conhecimento, porque é algo que é muito questionado nos nossos tempos. Aqui nós temos uma imagem que fala sobre esse questionamento. Nós vivemos num tempo em que o pluralismo é muito difundido, em que nós ouvimos dizer que todos os caminhos são válidos, todos os caminhos são corretos, que todas as verdades são corretas e que as pessoas podem optar a qualquer tempo por qualquer caminho. Essa diversidade de ideias que é tão protegida
que é tão promulgada, é tão falada, ela traz consigo uma grande mentira. Algo que busca enredar os nossos pensamentos, porque ela é contrária à palavra de Deus e à revelação de quem é o Senhor. Jesus não disse que ele era um caminho, Jesus disse que ele é o caminho. Como nós vimos lá na porta, ele é a porta das ovelhas. Ele é o acesso a Deus, ele é o acesso à vida eterna. Não existe outro caminho. A Bíblia traz que só há um caminho para Deus, só há um caminho para a salvação. Muitas vezes as pessoas não estão procurando um caminho para Deus, mas elas procuram um caminho para a felicidade, elas procuram um caminho para a satisfação pessoal, elas procuram alguma forma de preencher o seu vazio interior. Mas não existe outra forma, não existe outro caminho senão Jesus. Jesus, ele é o caminho, é o único caminho que nos traz paz, porque o que nós precisamos é de paz com Deus. É só quando temos reconciliação com Deus que conseguimos ter reconciliação com as pessoas e reconciliação até conosco mesmo. Jesus, ele não é apenas o caminho, mas ele é também a verdade. A verdade, ela tem sido manchada por esse relativismo. Todas as verdades são interessantes, né? Tudo tem o seu lado, depende de interpretação, depende dos olhos de quem vê. A palavra não nos traz isso como verdade. A verdade da palavra é Jesus. E é a verdade que liberta. É a verdade que realmente transforma. É a verdade que pode mudar o ser humano. Jesus é a verdade que nós podemos confiar. E Ele é a nossa vida. Nessa terra a gente ouve, né? Curte mesmo, aproveita. Não, come tudo que você quiser, bebe tudo que você quiser, vai viajar, vai isso, vai aquilo. Tem muitas coisas boas nessa terra mesmo. Porém, Jesus, ele nos fala que essa vida que nós temos, ela deve ser perdida. Quando ele ensina para os seus discípulos sobre o preço do discipulado, sobre o que é ser discípulo de Jesus, lá em Mateus 16, no versículo 25 ele fala que quem está protegendo demais essa vida de agora, ele na verdade vai perder essa vida. O Senhor Jesus, ele traz uma verdade dolorosa. Ele fala que para a gente ganhar a vida com ele, a gente precisa perder essa vida. E algumas vezes nós não queremos deixar as nossas vontades, não queremos deixar as nossas opiniões, não queremos abrir a mão do nosso orgulho. Às vezes nós nos protegemos demais, sendo que essa vida, ela vai passar. Esse tempo aqui na terra, ele não se compara à eternidade. E o que vai ficar é só aquilo que tem valor eterno. O que vai ficar é só aquilo que trouxe realmente glória para Jesus. Nós precisamos então entender quem é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único meio de se chegar a Deus e encontrar salvação. Para finalizar, nosso texto, João 15, no versículo 1. João 15, 1. Ele traz para nós: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Jesus, ele traz para nós essa linda ilustração da árvore, da videira, a árvore frutífera que traz para nós as uvas. Jesus, através desse ensinamento da árvore, ele coloca ele como a videira, o nosso Pai como o agricultor, que está ali lavrando, cuidando daquela videira, e ele nos posiciona como ramos, como pedaços daquela videira, e dessa forma ele nos coloca numa posição de dependência. Ele mostra o quanto nós somos dependentes dele. Ele é aquele de quem nós extraímos força. Ele é aquele de quem nós dependemos. Um ramo que é cortado fora de uma árvore e lançado de lado, ele vai morrendo, ele vai secando, ele perde a sua utilidade, a sua capacidade de dar frutos. Mas um ramo que é podado pelo lavrador, na estação correta, do jeito certo, ele vai voltar a ficar verde, ele vai voltar a florescer e ele vai frutificar muito mais. Nós, como ramos, devemos entender que somente nele nós podemos dar frutos e nós não podemos fazer nada sem ele. Agora é interessante, Jesus não é apenas a videira, ele é a videira verdadeira.
Onde será que às vezes a gente está querendo se enxertar, se colocar ali como ramo, que não é a videira verdadeira? Onde que nós estamos procurando salvação? Onde que nós estamos procurando satisfação pessoal? Onde que nós estamos tentando muitas vezes nos encaixar, às vezes em relacionamentos, às vezes em sonhos, em projetos, que na verdade nós estamos nos forçando a nos colocar. Sendo que com Jesus, nós não precisamos nos preocupar em nos encaixar, mas nós precisamos nos render e pertencer a Ele. Encaixar é diferente de pertencer. Existem falsas videiras, então nós devemos procurar estar juntinho de Jesus, a videira verdadeira. Em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nós vamos encontrar garantia de vida eterna. Quem é Jesus então? Jesus é a videira verdadeira, é o único meio de se ter uma vida verdadeira e uma vida frutífera. Amém? Voltando aqui, nós passeamos rapidamente por 7 textos, e eu te convido, como eu já disse, a voltar a estudar sobre eles, a ler o Evangelho de João com esse olhar, conhecendo Jesus através das Escrituras. É maravilhosa aquela frase, né? A Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor se senta ao seu lado e lê com você e te explica. E aqui nós ouvimos Jesus falando conosco. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é a videira verdadeira. Amém? Que nós possamos depender dEle. E eu queria te convidar nesse momento a ficar de pé. E nós vamos orar. Vamos convidar Jesus para poder, mais uma vez, entrar no nosso coração. Eu não sei há quanto tempo atrás você fez, ou se você já fez sinceramente uma oração, pedindo a Jesus para se fazer conhecido a você, se revelar a você. Vamos pedir a Ele para nos dar esse conhecimento mais profundo dEle a cada dia, das realidades de quem Ele é, para Ele sim suprir as nossas necessidades aqui da terra, mas especialmente suprir as necessidades espirituais. E eu gostaria de convidar vocês a orar em cima desses textos que nós lemos. E assim, com uma oração guiada, eu trouxe aqui os textos para a gente poder colocar na tela. Espero que vocês consigam ler. Acho que nem as pessoas que estão em casa possivelmente não vão conseguir ler, mas depois, se alguém quiser, eu passo para vocês esses textos e nós vamos ler juntos, orando ao Senhor. Amém? Vou me arredar aqui para o lado para poder ficar mais fácil para eu ler com vocês. Vamos primeiro preparar o nosso coração. Você pode pôr a mão sobre o seu coração e fechar os seus olhos agora? Prepara o seu coração, respira fundo. Fala: Senhor, eu vou orar, eu vou falar contigo, Jesus. Eu ouvi a tua palavra e eu quero que essa palavra entre em mim e faça morada. Eu quero conhecer o Senhor mais, eu quero receber mais de ti. Então, Pai, ouve a minha oração, que eu possa, Pai, conhecer a tua palavra e que a sua palavra seja também a minha linguagem de oração. Que tudo aquilo que o Senhor é, Senhor Jesus, seja uma realidade na minha vida. Amém? Vamos ler juntos então, irmãos. Espero que vocês estejam conseguindo. Amém? Jesus, quero conhecê-lo. Eu o recebi em minha vida. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Quero experimentar da sua verdade em mim. Eu reconheço e confesso quem tu és. Tu és o meu pão, minha fonte de alimento espiritual. O alimento natural é bom, mas não é suficiente. Eu preciso de ti e recebo de ti. Tu és a minha luz, ilumina as minhas trevas, me ensina a ver o pecado e não tropeçar. Perdoa meus erros, enche-me de luz até eu chegar ao céu. Tu és a minha porta, eu sou tua ovelha. Eu entro na vida eterna através de ti. Eu sou salvo por ti hoje. Tenho vida em abundância aqui hoje e vida eterna em ti, desde hoje para sempre. Tu és o meu bom pastor,
Obrigado por dar a vida por mim. Seu amor me inspira a dar a minha vida. Eu ouço a sua voz, a conheço e obedeço. Tu és a minha ressurreição e a minha vida. Tu foste o primeiro a ser ressuscitado em glória. Eu terei esta glória. Eu espero o teu grande dia com fé. Todas as dores desta terra têm consolo em ti. Tu és o caminho, eu ando por ti. Tu és a verdade, eu acredito em ti. Tu és a minha vida, a vida de verdade que eu preciso ter. Tu és a videira verdadeira, minha fonte de sustento e frutificação. Eu te amo, te adoro e te conheço. Eu quero crescer em ti e influenciar pessoas, te obedecendo, honrando tudo que és para mim. Amém? Amém, até aí. Queria convidar o Ministério de Louvor, só para nós finalizarmos, glorificando o Senhor. Você pode fechar os seus olhos nesse momento e seguir fazendo a sua oração. Peça ao Senhor aquilo que você necessita hoje, aquilo que você sente necessidade, seja uma necessidade física ou espiritual, algo do seu coração. Peça a Jesus que venha te tocar nesse momento e que venha falar com você e que venha te suprir naquilo que você precisa. Amém? Pai maravilhoso, Pai santo, Pai querido, que o Senhor possa, Pai, se manifestar a nós nessa noite, para a honra e para a glória do seu nome, Jesus. Obrigada por quem tu és, meu Jesus. Obrigada porque tu és Yeshua, o nosso Salvador, e nós queremos experimentar de uma vida contigo verdadeira. Nós queremos te conhecer verdadeiramente e queremos experimentar em nós tudo o que o Senhor é. Pai, eu oro pela tua igreja nesse momento e eu peço ao Senhor que o Senhor possa fazer aumentar em nós o desejo de te conhecer, que o Senhor possa fazer aumentar em nós, Pai, o desejo de honrar o teu nome e de viver para a tua honra e para a tua glória. Pai, que o Senhor tenha liberdade nesse momento, Pai, para ministrar, Pai, aos nossos corações. E eu oro ao Senhor para que o Senhor responda as orações dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o Senhor venha nos responder naquilo que nós precisamos de ti. Pai, obrigado, Senhor, pela sua presença neste lugar. Obrigada pela sua graça, pela sua misericórdia, Pai. Obrigada pelo sacrifício ali na cruz. Obrigada, Jesus, porque sendo Deus que és, como grande eu sou que o Senhor é, o Senhor desceu do céu, veio até nós para se revelar a nós e se revelou a nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Que o seu nome seja glorificado. Que o seu nome seja glorificado, Yeshua.